Leo Huberman. 7. História da riqueza do homem. Capítulo 21. A Rússia tem um plano. 17 anos antes do fim do século XIX, Karl Marx morria. 17 anos após o início do século XX, Karl Marx tornava a viver. O que com Marx era teoria foi posto em prática por seus discípulos, Lenin e outros bolcheviques russos, ao tomarem o poder em 1917. Antes disso, os ensinamentos de Marx eram conhecidos de um pequeno grupo de dedicados adeptos. Depois, esses ensinamentos atraíram toda a atenção do mundo. Antes daquela época, os comunistas apenas podiam prometer que sua teoria, se posta em prática, criaria um mundo novo e melhor. Depois, poderiam apontar para um cesto da superfície da Terra e dizer: eis aí. Vejam. Funciona. Como puderam os bolcheviques tomar o poder, em primeiro lugar? Quais as condições que deram êxito à revolução? De um fato podemos ter certeza: o êxito da revolução não é tarefa fácil, para ninguém, em nenhum lugar, em tempo algum. Não. A revolução é uma arte, e Lenin, o líder dos bolcheviques, acentuou essa verdade importante. Para ter êxito, a revolução deve basear-se não na conspiração, não num partido, mas na classe adiantada. Esse é o primeiro ponto. A revolução deve basear-se no ponto crucial do processo revolucionário, quando a atividade da vanguarda do povo está em seu auge, quando as vacilações nas fileiras inimigas, e nas fileiras dos amigos da revolução fracos, desanimados, indecisos, estão em seu auge. Esse é o terceiro ponto. Mas, uma vez existentes tais condições, recusar-se então a tratar a revolução como uma arte é o mesmo que trair o marxismo e a revolução. Isso foi escrito um mês antes que os bolcheviques tomassem o poder. Muitos deles concordavam com Lenin em que as condições enumeradas deviam existir para que a revolução tivesse êxito. Mas muitas dessas mesmas pessoas não concordavam quanto ao momento exato em que tais condições existiam. E nisso está o gênio de Lenin. Ele sentiu o momento preciso em que as condições estavam realmente maduras, quando agir era ter êxito, e hesitar era falhar. À véspera mesmo da tomada do poder, teve de empregar toda a sua energia para convencer os companheiros de que chegara o momento de atacar. De 7 a 14 de outubro completou um artigo intitulado Conservarão os bolcheviques o poder estatal?, em que analisava, um por um, os vários argumentos apresentados contra a ação revolucionária naquele momento. Eis sua resposta a uma dessas objeções. O quinto argumento é o de que os bolcheviques não conservarão o poder porque as circunstâncias são excepcionalmente complicadas. Ó, parvos! Estão prontos talvez a tolerar a revolução, mas sem circunstâncias excepcionalmente complicadas. Essas revoluções não ocorreram jamais, e no desejo de que surjam há apenas a lamentação reacionária do intelectual burguês. Mesmo que uma revolução ecloda em circunstâncias que não parecem tão complicadas, a revolução em si, em seu desenvolvimento, dá origem a circunstâncias excepcionalmente complicadas. Pois uma revolução real, profunda, do povo, para usar a expressão de Marx, é o processo incrivelmente complicado e penoso da morte de uma velha e o nascimento de uma nova ordem social, o ajustamento das vidas de dezenas de milhares de pessoas. Uma revolução é a mais aguda, mais furiosa e desesperada luta de classes e guerra civil. Nenhuma grande revolução da história escapou da guerra civil, e ninguém que não viva numa concha poderá imaginar que a guerra civil é concebível sem circunstâncias excepcionalmente complicadas. Se não houvesse circunstâncias excepcionalmente complicadas, não haveria revolução. Quem teme os lobos não vai à floresta. Eis aí o estilo de um revolucionário cônscio do que o esperava, que havia calculado os custos, mas que não se atemorizava. Um revolucionário que considerava o objetivo de um Estado socialista, controlado para e pela classe trabalhadora, digno de um preço terrível, que precisava ser pago. Porque Lenin conhecia a arte da revolução, triunfou. Temos sorte de que um repórter excelente como John Reed fosse testemunha ocular da maioria dos acontecimentos que deram origem ao que os comunistas chamam de uma nova civilização. Em seus 10 dias que abalaram o mundo, nos dá ele um quadro inesquecível daqueles emocionantes tempos.
Eis a descrição de uma reunião do Congresso Soviético, em Petrógrado, em novembro de 1917. Lenin, segurando a beirada da tribuna e percorrendo com seus olhos pequenos e faiscantes a multidão, espera de pé, aparentemente indiferente à longa ovação, que demorou vários minutos. Quando acabou, disse simplesmente: "Vamos agora proceder à construção da ordem socialista." Isso em 1917. 15 anos depois de ter Lenin anunciado, tão dramaticamente, o início da construção da ordem socialista. Walter Duranty, correspondente do New York Times, escrevia que a estrutura estava concluída. 1932 pode ser considerado como um marco da conclusão da estrutura da ordem socialista, objetivada pela Revolução. A construção em si está longe de ser completa, mas a estrutura de aço que sustentará o edifício acabado do socialismo pode ser vista agora, em seu ousado perfil, contra o céu oriental. Finanças, indústria, transporte, saúde pública, diversão, arte e ciência, comércio e agricultura, todos os ramos da vida nacional estão enquadrados no padrão arbitrário do esforço coletivo para o bem coletivo, ao invés do esforço individual para o lucro individual. Em sua última frase, Duranty tocou o ponto essencial do programa soviético. As palavras-chave são coletivo ao invés da individual. Era de esperar que uma das primeiras medidas tomadas pelos adeptos de Karl Marx em sua construção da ordem socialista fosse a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Foi exatamente o que aconteceu. Na União Soviética, terra, fábricas, minas, usinas, máquinas, bancos, ferrovias etc., deixaram de ser propriedade de particulares. Praticamente todos esses meios de produção e distribuição estão nas mãos do governo, ou de órgãos nomeados ou aprovados pelo governo, e por este controlados. Isso é fundamental. Para compreender seu verdadeiro significado, devemos contrastar o fato com a sociedade capitalista. Isso significa, segundo os russos, que nenhum homem pode explorar outro, A não pode aproveitar-se do trabalho de B. Significa não ser possível a ninguém subir a escada da acumulação de dinheiro nas costas de seus trabalhadores. Significa já não ser possível para um fabricante de automóveis anunciar nos jornais, um dia, que quem realmente desejar o emprego poderá tê-lo, e em seguida fechar a fábrica e deixar 75 mil operários desempregados. Não poderá fazer isso porque as fábricas já não serão suas, pertencem a todo o povo, coletivamente. Significa, dizem os russos, que as divisões de classes desaparecem, os extremos do proprietário e do trabalhador, do capitalista e do proletariado, do rico e do pobre, acabaram. Os expropriadores são expropriados num telegrama especial para o New York Times, a 22 de abril de 1936. Harold Dane, correspondente em Moscou, relatava essa orgulhosa pretensão dos comunistas. Russos saúdam o fim das classes sociais. Atingido em grande parte o primeiro objetivo soviético, diz Andreev aos jovens comunistas. A meta da produção se aproxima. A indústria privada produzirá apenas 1,5% das mercadorias da União, este ano. Por Harold Dane. Telegrama especial para o New York Times. Moscou, 21 de abril. O Estado soviético atingiu seu primeiro objetivo na marcha para o comunismo, disse à Liga dos Jovens Comunistas o secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, Andrei Andreev, durante uma conferência. Os meios de produção do país estão agora quase totalmente socializados e as divisões de classe foram eliminadas, afirmou ele. De todos os artigos produzidos na União Soviética este ano, 98,5% terão sido pelo Estado, deixando apenas 1,5% para as pequenas indústrias artesanais, como costureiros, sapateiros e outras, não socializadas. Embora Andreev não o tivesse dito, estas estão sendo rapidamente eliminadas pelos impostos excessivos que lhes são aplicados. Com a socialização da indústria e a quase completa coletivização da agricultura, há agora apenas uma classe, dos trabalhadores, disse Andreev. Apenas 1,5% de indústria não socializada continuava na União Soviética.
E mesmo essa, compreenda-se, não é a indústria capitalista no sentido habitual, porque nela os produtores trabalham para si mesmos, não contratam outras pessoas. Todo o resto do aparato produtivo do país é de propriedade coletiva e administrado pelo governo. As grandes questões econômicas que se apresentam ao governo da União Soviética, na qualidade de dono dos meios de produção, são o que produzir, quanto produzir e a quem dar o que é produzido. São decisões a serem tomadas para o país como um todo. Nos países capitalistas, cada homem de negócios, antes de investir seu capital numa empresa, tem de tomar decisões semelhantes. Investirá seu dinheiro numa fábrica de automóveis, comprar uma estrada de ferro ou uma fábrica de tecidos. E quanto fabricará, e quanto pagará a seus trabalhadores? O resultado de milhares e milhões dessas pequenas decisões formam a totalidade da produção. Mas não há garantia de que as partes isoladas se vão encaixar umas nas outras, e sabemos pela experiência que em cada poucos anos há um colapso quando as partes não se encaixam. O governo de um Estado socialista está na situação do capitalista, 1000 vezes mais ampla, ou seja, ele é o único dono do capital e tem de tomar todas as decisões. O governo socialista tenta fazer com que as diferentes partes, todas as 1001 complicadas e variadas atividades econômicas, se unam harmoniosamente e se encaixem de forma que o todo funcione perfeitamente. Para fazer isso bem, a Rússia tem um plano. A mais significativa de todas as tendências do comunismo soviético é a planificação deliberada de toda a produção, distribuição e troca do país, não para aumentar os lucros de uns poucos, mas para aumentar o consumo de toda a comunidade uma vez abandonada a propriedade privada, com sua finalidade de obter lucro na produção para a concorrência do mercado. É dada uma orientação específica à produção de cada estabelecimento, essa necessidade que torna indispensável, no Estado coletivista, um plano geral. Todos já ouviram falar dos planos quinquenais da Rússia. Ao completarem o primeiro, deram início ao segundo, e assim por diante, enquanto a Rússia era socializada. Pois, como Sidney e Beatrice Weber assinalaram, na citação acima, um Estado coletivista tem de ter um plano. A economia socialista é, necessariamente, a economia planificada. Como a Rússia era o único país no mundo a ter uma economia planificada, para compreender o seu funcionamento devemos examinar o modelo russo. O que abrange um plano? Quando eu e o leitor fazemos um plano, quando qualquer pessoa faz um plano, há nele duas partes, um para e um como, um objetivo e um método. O objetivo é uma parte, e a forma de atingi-lo é a outra parte do plano. Isso ocorre na planificação socialista. Tem objetivo e método. Mas é importante notar desde logo que o objetivo da planificação socialista é inteiramente diferente das finalidades buscadas nos países capitalistas. Isso é demonstrado pelos Vebs em seu excelente estudo da União Soviética, Soviet Communism, a New Civilization. Numa sociedade capitalista, o propósito mesmo da maior empresa privada é o lucro pecuniário, a ser ganho pelos seus donos ou acionistas. Na União Soviética, com o que se chama ditadura do proletariado, o fim da planificação é bem diferente. Não há donos ou acionistas a serem beneficiados, e não há consideração de lucro pecuniário. O único objetivo é a segurança máxima e o bem-estar máximo, com o tempo, de toda a comunidade. Muito bem. Esse é o grande objetivo geral. É preciso concretizá-lo. É preciso adotar políticas específicas, de acordo com o objetivo desejado. E as possibilidades só podem ser medidas tendo-se um quadro completo do país. Essa é a tarefa da Comissão de Planejamento Estatal, Gosplan. Seu primeiro trabalho foi verificar tudo sobre a União Soviética. Qual o volume da força de trabalho? Qual a condição da fábrica coletiva? Quais os recursos naturais? O que tem sido feito? O que pode ser feito? O que existe disponível? O que é necessário? Fatos. Números. Estatísticas. Montanhas deles. De toda a instituição no vasto território da União Soviética, de cada fábrica, fazenda, usina, mina, hospital, escola, instituto de pesquisa, sindicato, cooperativa, teatro,
de todos eles, de toda parte, do mais longínquo canto dessa área enorme, vinham as respostas às perguntas. O que fez no ano passado? O que está fazendo este ano? O que espera fazer no ano que vem? De que ajuda precisa? Que ajuda pode dar? E centenas de outras. Toda essa informação destinou-se aos escritórios da Gosplan, onde foi organizada, reunida, examinada, pelos peritos. Todo o quadro da Gosplan se eleva a cerca de 2.000 peritos estatísticos e técnicos científicos de vários tipos, com muitos outros funcionários burocráticos, certamente a melhor equipada e a mais ampla máquina de pesquisa estatística permanente do mundo. Quando esses entendidos acabaram sua tarefa de escolher, dispor e conferir todas as informações coligidas, tinham um quadro das coisas tal como eram. Mas isso foi apenas parte de sua tarefa. Deviam, em seguida, dedicar-se ao exame das coisas como deveriam ser. A essa altura os planificadores se reuniram com os chefes do governo. As conclusões da Comissão de Planejamento Estatal e seus projetos foram submetidos ao endosso do governo, estando a função de planificação separada da função de liderança, não se subordinando a segunda à primeira. Evidentemente, a planificação não afasta a necessidade de tomar as decisões políticas que o plano tem de pôr em prática. A política é determinada pelos chefes do governo, e a tarefa dos planificadores é estabelecer a mais eficiente forma de realizar essa política na base do material que coligiram. Das discussões entre a Gosplan e os líderes surgiu o primeiro esboço do plano. Mas apenas o primeiro esboço. Isso ainda não era o plano. Pois numa economia socialista planificada, o plano elaborado pelos peritos ainda não é bastante. Tem de ser submetido ao povo. Essa é a medida seguinte. Eis como Maisky, embaixador russo na Inglaterra, descreveu esse segundo estágio da preparação do plano. Os dados de controle são submetidos, para manuseio e crítica, aos vários comissariados do povo e a outros órgãos centrais, que tratam da economia nacional, como, por exemplo, os comissariados do povo para a indústria pesada, a indústria leve, comércio, transporte, comércio exterior etc. Cada autoridade central passa as várias partes do plano ao órgão que lhe é inferior em autoridade, de modo que finalmente a parte respectiva do plano chega à fábrica ou fazenda nele interessada. Em cada fase, os dados de controle estão sujeitos a um exame completo e uma análise total. Quando chegam à última fase da viagem, desde a comissão de planejamento estatal até a fábrica ou fazenda coletiva, todos os trabalhadores e camponeses tomam parte ativa na discussão e consideração do plano, fazendo propostas e sugestões. Depois disso, as cifras de controle são enviadas de volta pelo mesmo caminho, até chegarem finalmente, em sua forma emendada ou suplementada, à Comissão de Planejamento Estatal. Trabalhadores das fábricas e camponeses das fazendas, opinando sobre os méritos e deméritos do plano. Eis o quadro de que os russos muito justamente se orgulham. Ocorre frequentemente que esses trabalhadores e camponeses discordam das cifras de controle relativas aos seus trabalhos. Apresentam então um contraplano, no qual dão seus próprios números, para mostrar que podem aumentar a produção deles esperada. Nessa discussão e debate do plano provisório por milhões de cidadãos, em toda a nação, os russos veem a verdadeira democracia. O plano de trabalho a ser feito, os objetivos a serem atingidos, não são impostos de cima. Trabalhadores e camponeses têm voz nele. Com que resultado? Um observador competente nos dá esta resposta. Em toda parte, pelo menos nas regiões da Rússia que vi, encontramos operários dizendo orgulhosamente: esta é a nossa fábrica, este é o nosso hospital, esta a nossa casa de descanso, sem querer dizer que eles individualmente fossem donos do objeto em questão, mas este funcionava e produzia diretamente para seu benefício, e que tinha disso consciência, e, mais ainda, que eram, pelo menos em parte, responsáveis pelo seu funcionamento perfeito. O terceiro estágio na preparação do plano é o exame final das cifras devolvidas. A Gosplan e os dirigentes do governo examinam as sugestões e emendas, fazem as modificações necessárias, e o plano está pronto.
enviado de volta, em sua forma final, a operários e camponeses de toda parte, e toda a nação junta suas energias para completar a tarefa. A ação coletiva para o bem coletivo se torna uma realidade. Mas o que é um bem coletivo? Quais as políticas que os chefes do governo consideraram essenciais, a princípio? Certos objetivos gerais se apresentaram imediatamente. A maioria dos habitantes da União Soviética era analfabeta, sem educação. Por isso, um programa universal de educação tinha de ser parte do plano. Educação grátis para todos, com manutenção dos estudantes nas universidades, foi estabelecida. A maioria dos trabalhadores da União Soviética muito pouco ou nada sabia sobre higiene e saúde. Por isso, uma campanha para elevar o padrão de vida, acompanhada da construção de hospitais, centros de maternidade, creches etc., com médicos, enfermeiras e professores competentes, devia ser parte do plano. Casas de descanso para os operários, parques, museus, clubes, estes e outros serviços semelhantes deviam ser parte do plano. Institutos e laboratórios para pesquisa científica deviam ser parte do plano. Quanto a isso, e a muitas outras necessidades evidentes, não podia haver dúvida, portanto, tornaram-se parte do plano. Mas que resposta dar a problemas como os seguintes? 1. Seria melhor política concentrar-se na produção de artigos para o povo comer, vestir e usar agora. Ou seria aconselhável dar especial atenção à construção de fábricas, usinas de energia, estradas de ferro, o que significaria menos agora para o povo, mas muito mais no futuro. Desenvolver as fábricas de artigos de consumo significava o bem-estar imediato. Desenvolver as fábricas de artigos de produção significava o bem-estar amanhã. Qual o melhor? 2. Seria melhor política concentrar-se na produção daquilo que pudesse fazer melhor, e importar o que fazia mal ou com deficiência? Ou seria mais sensato procurar obter todo o abastecimento dentro das próprias fronteiras? A resposta soviética a essas perguntas foi determinada, em grande parte, pelo fato de que, como país socialista, receava o perigo de um ataque do mundo capitalista. Não era uma suposição pessimista. De 1918 a 1920, meia dúzia de países capitalistas, inclusive os Estados Unidos, tentaram derrubar os bolcheviques pela força armada. E os russos tinham certeza de que isso ocorreria novamente, particularmente se tivessem êxito na construção do socialismo. Por que então os capitalistas de todo o mundo estariam mais receosos do que nunca de que a classe trabalhadora em seu país seguisse o exemplo dos operários russos, e os expulsasse do poder? Por isso e por outras razões, por exemplo, o fato de que uma comunidade agrícola não pode proporcionar o alto padrão de vida de uma comunidade industrializada, os russos se dedicaram à tarefa da industrialização. Não era fácil. Essa decisão representava, na verdade, o sacrifício do conforto no presente para a segurança do futuro. Significava o emprego de uma enorme parte dos recursos em equipamento de bens de capital, que não dariam imediatamente ao povo casas e coisas para comer e roupas para vestir. Todo o país tem determinado volume de trabalho e capital para usar em, digamos, um ano. Pode colocar todos os seus trabalhadores na fabricação de tijolos e na construção de casas, no cultivo do trigo e no preparo do pão, no plantio do algodão e na fabricação de roupas, e haverá abundância para todos. Mas não haverá nunca mais abundância do que hoje. Se desejar mais, terá de colocar alguns trabalhadores fabricando máquinas, abrindo estradas, construindo fábricas etc., em suma, no equipamento de bens de produção. Isso lhe permitirá no próximo ano, ou nos próximos anos, produzir mais pão, mais roupas, mais casas. A proporção do investimento que se faz para o futuro determina o que teremos para comer e vestir no presente. A Rússia verificou que poderia ter mais carvão para aquecer casas, ou mais carvão para alimentar os altos fornos que fabricam o aço para as máquinas que produzirão teares automáticos capazes de produção maior e mais rápida de tecidos, mas não podia ter os dois ao mesmo tempo. Escolheu o segundo. Os bens do produtor foram desenvolvidos a expensas dos bens do consumidor.
Foi este o caminho da industrialização, e não foi fácil. Na entrevista que concedeu a Roy Howard, da cadeia Scripps Howard, a 1º de março de 1936, Joseph Stalin sugeriu que, embora o caminho da industrialização fosse árduo, não obstante conduzia ao objetivo soviético. Se vamos construir uma casa, temos de economizar e fazer sacrifícios. Quanto mais se estamos construindo uma nova sociedade, é necessário, temporariamente, que limitemos parte de nossa procura, para acumular os recursos necessários. Fizemos esse sacrifício com o objetivo definido de desenvolver uma verdadeira liberdade, no melhor sentido da palavra. Quais foram esses sacrifícios que se seguiram à decisão russa de reduzir a produção para consumo imediato e aumentar a produção de bens de capital? Significava que não havia trabalho e capital bastante para produzir coisas para o presente. Houve uma aguda falta de todos os artigos de consumo na Rússia, fato que, como sabemos, não passou despercebido aos seus visitantes pouco amistosos. Era mais fácil conseguir um trator do que um bule de chá, um dormente de estrada de ferro do que um cobertor. Infelizmente, os russos não podiam fazer chá no trator, nem se cobrir com um dormente. Tiveram, por isso, que apertar o cinto até o último furo, o que em alguns casos ainda foi pouco, para pagar os tratores, fábricas, locomotivas e usinas de força que estavam construindo. Mas, segundo o New York Times, de 27 de março de 1936, já se notavam indícios de que os tempos melhores viriam para os cidadãos soviéticos. Este ano, pela primeira vez desde a Revolução, maior importância relativa está sendo atribuída à produção de bens de consumo do que de meios de produção, a que tudo o mais estava subordinado nas primeiras fases da formação da economia soviética. O plano deste ano determina um aumento de 23% nos bens de consumo e de 22% nos meios de produção. Note-se bem. A ênfase dada antes aos bens do produtor, ao invés de aos bens do consumidor, não inerente à planificação nacional. Ela não seria necessária, por exemplo, nos Estados Unidos, se estes fizessem uma planificação socializada nacional. Era parte essencial do plano soviético apenas devido às condições peculiares da União Soviética. Os Estados Unidos são ricos de equipamentos de bens de capital, e por isso sua construção apressadamente febril e com grandes sacrifícios não poderia ser parte de qualquer plano que elaborassem. A Rússia, porém, era pobre em estradas de ferro, maquinaria, fábricas, usinas de todo tipo. O pouco que tinha antes da Primeira Guerra Mundial foi quase totalmente destruído durante essa guerra, a Guerra Civil e o período de intervenção. Portanto, depois da Revolução, a Rússia teve de começar praticamente do nada. Tinha um longo caminho a percorrer, antes que pudesse alcançar outros países como a Itália, Suécia e Austrália, para não falar da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Tão longo, na verdade, que parecia impossível que chegasse a alcançá-los. Os russos, porém, decidiram que sim, e que isso seria rápido. Disse um destacado economista de Cambridge, já em 1932. O que a Rússia pretendia fazer era tão estupendo que poderia ser recebido com zombaria e riso por todo o mundo capitalista. Pelos padrões de realização no mundo capitalista, seus objetivos necessariamente pareciam um louco sonho utópico. Um país rico como a Grã-Bretanha de antes da guerra costumava investir como novo capital cerca de 14% de sua renda nacional. Com o plano quinquenal, a Rússia soviética planejava investir, anualmente, dentro da média dos 5 anos, cerca de 30% de sua renda nacional, uma soma fabulosa para um país relativamente pobre. O aumento anual da produção mundial, considerado normal na indústria capitalista, era calculado em cerca de 3%. Nos 6 anos entre 1907 e 1913 essa taxa anual de aumento na Grã-Bretanha foi de menos de 1,5%. Nos 4 anos de surto de prosperidade, de 1925-1929, não foi maior do que 9%, mesmo em países de expansão rápida, como Polônia e França, e menos de 4% nos Estados Unidos e Grã-Bretanha.
O plano quinquenal previa um aumento anual na produção em grande escala da indústria estatal a taxa de mais de 20%, e de toda a indústria, grande ou pequena, de cerca de 17 a 18%. Isso é ainda mais notável se compreendermos que durante esse período de industrialização não havia empréstimos e créditos de outros países, como é o hábito. Praticamente todos os outros países do mundo, no caminho da industrialização, foram ajudados pelo capital estrangeiro, que lhes permitiu comprar aço, máquinas etc., ao iniciarem a construção de suas fábricas e usinas para a produção dessas coisas. Na industrialização dos Estados Unidos, o capital britânico teve grande papel. Na América do Sul, foram concedidos empréstimos britânicos, alemães e norte-americanos. O capital excedente, como já vimos no capítulo 19, estava à procura de lugares onde investir, exceto a Rússia. Para os maldosos bolcheviques, os capitalistas não tinham utilidade nem dinheiro. Quando os russos finalmente conseguiram romper o boicote e arranjar algum crédito, os termos foram pesados. E como? De que forma, então, foram pagos os materiais indispensáveis e importados? Qual a fonte da acumulação de capital tão necessária à construção da indústria na União Soviética? É uma pergunta importante, e tem uma resposta importante. Parte do dinheiro veio da própria indústria soviética. Na sociedade capitalista, a acumulação é individual, e aqui individual inclui também grupos, por exemplo, fundos de reserva de sociedades anônimas, bancos etc., ao passo que na sociedade socialista a acumulação, como a produção, é social. Uma certa parte da produção líquida de cada indústria é transferida para as instituições financeiras centrais, que têm assim um controle unificado sobre todos os recursos disponíveis à expansão. No plano da União Soviética não há lugar para dividendos, tão familiares à sociedade capitalista. Na União Soviética é o próprio Estado que recebe os lucros da atividade econômica e dirige esses fundos aos canais onde, segundo o plano, serão mais úteis. Parte do desenvolvimento de cada indústria é automática, determinada pela proporção de lucros conservados em cada indústria. Mas o restante dos lucros obtidos em cada indústria é mobilizado e pode ser empregado, junto com outros fundos acumulados centralmente, para o desenvolvimento de todo o sistema de produção e distribuição, dirigido conscientemente. Esse controle do desenvolvimento econômico é um dos aspectos mais importantes da organização do planejamento central. Há, de certo, uma pequena soma de poupança individual, mas como a maioria dela vem dos lucros, e não há lucro no sentido individual, a poupança na União Soviética é função da comunidade, e não uma gravata capitalista. Essa foi uma fonte de acumulação de capital. Outra importante forma de dinheiro necessário às empresas industriais foi o comércio exterior. Os automóveis, tratores, locomotivas e máquinas de fazer máquinas, tão necessários para a Rússia se tornar autossuficiente, podiam ser obtidos no exterior pela troca com trigo, petróleo, minérios, madeiras e peles russas. A industrialização intensiva não significava que a Rússia deixasse de plantar trigo ou de pesquisar a terra em busca de petróleo e minérios, ou de derrubar madeira ou caçar animais e peles. Pelo contrário, essas atividades se ampliaram, com melhoramentos em grande escala. Os ineficientes métodos do século XIX foram substituídos pelas modernas técnicas do século XX. A mecanização e os processos científicos introduzidos na indústria, o foram também na agricultura e mineração. Em toda a linha dedicou-se energia ao aumento da produção. Foi pela exportação dos produtos naturais da Rússia que a importação das necessidades industriais se tornou possível. Isso quer dizer que o comércio externo tinha de ser controlado e enquadrado no plano geral. E foi. A Gosplan decidiu que devia entrar na União Soviética procedente de outros países, e o que dela sairia para esses países. Se as fazendas coletivas comprassem máquinas agrícolas dos Estados Unidos, se a indústria elétrica conseguisse seu equipamento da Alemanha, se as tecelagens de algodão comprassem máquinas na Inglaterra, então tudo ficaria de pernas para o ar. A Gosplan tinha um plano de produção, e o comércio externo era parte integral desse plano.
não poderia ficar a cargo de grupos individuais, cada qual comprando o que precisasse e vendendo o que pudesse, sem levar em conta as necessidades da economia nacional. Portanto, tal como o controle dos bancos, ferrovias e meios de produção em geral estão compreendidos pelo plano, também o Estado monopoliza o comércio exterior. É interessante que Babeuf, em seus planos de um Estado comunista, formulados à época da Revolução Francesa, viu a necessidade do monopólio estatal do comércio externo. Todo o comércio particular com países estrangeiros é proibido. As mercadorias que entrarem dessa forma no país serão confiscadas em benefício da comunidade nacional. A República adquirirá para a comunidade nacional os objetos de que necessita, trocando seus produtos excedentes pelos de outras nações. No entanto, mesmo tendo um monopólio do comércio externo como parte fundamental de sua economia socialista planificada, o governo da União Soviética não determina totalmente o tipo e o volume de suas importações e exportações. Nem poderá, enquanto tiver negócios com países de sistemas econômicos não planificados. Os russos podem controlar o que acontece em seu mundo, mas não podem controlar o que ocorre no resto do mundo. Isso se evidenciou durante o primeiro plano quinquenal. A Gosplan decidira comprar certas máquinas no exterior. Encomendou-as aos preços do momento, e separou parte da produção interna de exportação para pagamento dessas máquinas. Muito bem. Assinaram os contratos do que queriam e previram os meios de pagamento. Tudo parecia em ordem. Mas enquanto os contratos se estavam processando, ocorreu a crise de 1929 nos países capitalistas. Isso significou que os preços dos produtos exportados pela Rússia caíram catastroficamente. Suponhamos que a Gosplan tivesse contratado pagar $10 milhões pelas máquinas encomendadas. Suponhamos ainda que a Gosplan tivesse resolvido exportar em troca. Ora, devido à crise, o trigo cai para 50 centavos, os consumidores deixam de comprar peles, a menos que sejam praticamente de graça, e o petróleo desce a preços nunca ouvidos. Que devia fazer o governo soviético? Precisava das máquinas, e de pagá-las com suas exportações. Mesmo que não tivesse havido contrato aos preços altos antigos, não obstante, os preços industriais não caem com a mesma rapidez dos produtos que a Rússia vendia. Tinha de exportar 2 vezes mais do que previra. Tinha de dizer ao povo russo: é preciso apertar o cinto ainda mais. Os capitalistas fizeram tamanha atrapalhada que os preços mundiais caíram muito, e só nos pagarão pelo trigo metade do que pagavam antes. Por isso, temos de exportar o dobro para atender às nossas necessidades. Foi isso, mais ou menos, o que aconteceu. A União Soviética, tendo planificado acabar com as crises em seu próprio território, não obstante sofreu os efeitos da crise nos países capitalistas. A crise fora da Rússia foi um fator externo que influiu no desequilíbrio do plano. Muito mais importantes são as perturbações que podem ser causadas pelos fatores internos, alguns controláveis, e outros não. Como a planificação de todas as atividades econômicas significa que cada parte está engrenada noutra, a falta de um dente numa engrenagem necessariamente afeta a outra. Suponhamos que uma praga destrua a maior parte das plantações de algodão. Isso tem repercussões imediatas nas indústrias têxteis. Afetará o comércio externo se o plano previu a exportação do algodão. Afetará as relações entre salários e preços se não houver no mercado o volume de algodão previsto. Os economistas soviéticos aprenderam pela experiência que, em consequência da íntima ligação entre todos os elementos da economia nacional, a ruptura de uma linha ou atraso de um setor do plano atinge vários outros setores, por melhor que esses estejam funcionando. Todo desvio sério do plano num ponto exige medidas coordenadas em outro ponto ao perigo, e o remédio. Os planificadores devem ter uma reserva com a qual amortecer o golpe, quando este ocorrer. Devem prever os acidentes. Devem levantar estatísticas que mostrem as variações do passado, e devem, à base dessa informação, supor o que provavelmente ocorrerá. Mas isso não basta. Devem estar preparados, no caso de que o provável não aconteça, a tomar medidas de coordenação. Elas são fáceis, no papel.
Mas a coordenação na realidade é difícil, e os russos pagaram repetidas vezes o preço da falta dela. Os Vebs citam um exemplo. Na inauguração, muito anunciada, da fábrica de automóveis, em Gorky 1/0 de maio de 1932, todo o empreendimento, de súbito, enguiçou. Os enormes edifícios copiados da Ford em Detroit estavam cheios de máquinas caras. Dezenas de milhares de operários haviam sido reunidos e colocados nas folhas de pagamento. Mas a correia transportadora recusava-se a mover-se. A base em que fora assentada havia rompido em vários lugares, devido aos alicerces insuficientes. E mesmo que a correia movediça funcionasse, não havia estoque completo das várias séries de componentes que têm de serem montados sucessivamente, um por um, à medida que ela vai andando. Eis aí um exemplo da ineficiência, de falta de direção e coordenação. Mas será justo culpar disso a planificação nacional? Não seria melhor atribuí-lo à inexperiência dos russos na indústria? Os Vebs esclarecem que a lição foi devidamente aprendida e que novas fábricas na Rússia funcionaram perfeitamente no dia da inauguração. Se o planejamento nacional chegasse aos Estados Unidos, é lícito supor que não haveria falta de capacidade de coordenação. Que ela já existe em grande parte se evidencia na afirmação, feita pelos diretores de Fortune, de que duas apenas das companhias de aço de propriedade da US Steel Corporation podem fabricar tanto o aço quanto a Inglaterra e a Alemanha produziram juntas em 1934. Evidentemente, isso não poderia ser feito se não houvesse na US Steel Corporation capacidade de coordenação correspondente aos mais difíceis problemas da organização industrial. Não podemos, portanto, argumentar que o planejamento nacional seja impossível porque a coordenação de todas as partes é uma tarefa enorme. Mas há outros argumentos. Um deles é contra a palavra socializado na expressão planejamento nacional socializado, e outro contra as palavras planejamento nacional. Argumenta-se que o socialismo não poderá funcionar porque, não havendo interesse de lucro, as pessoas não teriam incentivo para fazer o máximo, tentar novos métodos, correr riscos. Em consequência, a vida econômica estagnaria. Os russos respondem que isso é bobagem. Mostram que na sociedade capitalista a maioria do trabalho é feita por pessoas que não obtêm lucros, pessoas que trabalham dia e noite apenas pelos salários. A maioria trabalha porque tem de ganhar a vida. Isso se aplica a todo mundo, tanto russo como capitalista. Além disso, na Rússia há a pressão social, a consideração social e a honra em que são tidos os bons trabalhadores, tudo isso os leva a esforçar-se. Os socialistas alegam que seus incentivos são muito mais produtivos do que os capitalistas. Assinalam, com justificado orgulho, os operários que trabalham voluntariamente, sem nenhum ganho, para ajudar os pontos fracos da frente econômica. Lenin, em 1919, impressionou-se com os subalternos que assim agiam. Os subalternos comunistas têm importância histórica. A produtividade do trabalho é, em última análise, o primeiro e mais importante fator do trunfo da nova ordem social. O capitalismo criou um grau de produtividade do trabalho desconhecido no regime de servidão. O capitalismo pode ser finalmente derrubado, e o será pelo fato de que o socialismo criara uma nova produtividade do trabalho, muito maior. É um problema muito difícil que exigirá longo tempo. O comunismo significa maior produtividade do trabalho, em relação ao capitalismo, da parte dos operários voluntários, cônscios e unidos, empregando técnicas progressistas. A concorrência socialista é outra forma de aumentar a produtividade do trabalho. Grupos de trabalhadores competem entre si em cordial rivalidade, para aumentar a produção. Quando a competição termina, o grupo vencedor faz o que nenhum vencedor jamais fez, vai ajudar os derrotados, mostrar-lhes como vencer da próxima vez. O povo trabalha, mesmo quando não tem lucros em dinheiro a receber. Além disso, dizem os russos, não há razão pela qual numa economia planificada socialista o bom trabalho não seja recompensado por bônus, prêmios, folgas etc. Tudo isso é comum na vida econômica da Rússia. Pelo menos o Manchester Guardian está convencido de que os russos estão tendo êxito em seus esforços de trabalho sem incentivo de lucro.
A 20 de fevereiro de 1936 dizia ele, em editorial: o mundo cético tem de admitir que a propriedade coletiva está sobrevivendo, que criou uma nova forma de patriotismo e novos incentivos ao trabalho. Pode não ser o socialismo dos primitivos ou dos profetas, mas funciona o outro argumento, de que na ausência de concorrência não haveria incentivo para experiências, riscos, novos métodos. Os russos simplesmente respondem: vejam as estatísticas. Mostram que em nenhum lugar do mundo se gasta mais dinheiro e esforço em experiências, em todos os campos. Afirmam que por terem o controle completo da vida econômica podem correr riscos com novas ideias e novos métodos, que as indústrias em regime de concorrência nos países capitalistas frequentemente não ousam. São apoiados em seus argumentos por essa afirmação convincente dos verbes, longe de mostrar qualquer falta de iniciativa em grandes ou pequenas questões. Longe de rejeitar os riscos dos novos desenvolvimentos, o comunismo soviético provou ser, em todos os campos, de grande iniciativa. Nenhum estudioso da União Soviética pode deixar de se impressionar pelo que parece ser mesmo o excessivo desejo de modificação e pelo espírito de aventura, na indústria, na ciência, nas várias formas de arte, nas instituições sociais, em comparação mesmo com os Estados Unidos. A objeção dos economistas ao planejamento nacional se faz sob ângulo diverso. Alegam que onde há planejamento nacional não há mercado livre. A ausência deste torna impossível um sistema de preços, o que significa um adeus à economia racional, porque, sem preços, que registram a escassez relativa das mercadorias em relação à sua procura, a escolha do que se deve produzir será arbitrária e caótica, donde antieconômica, os recursos serão gastos em coisas menos urgentes do que outras, porque não existe a orientação dos preços. No capitalismo, o preço do mercado determina, com o tempo, os canais de produção. Os preços sobem quando é necessário produzir mais de algum artigo, e baixam quando a produção deve ser reduzida. Isso significa que as coisas são feitas ou não segundo as necessidades do povo. Na ausência de tal sistema de preços, perguntam os economistas, como decidir onde investir o capital para satisfazer as necessidades da coletividade? Os planificadores nacionais respondem a essa crítica negando, inicialmente, que o sistema de preços funcione desse modo. Os preços não se movem de acordo com as necessidades de todo o povo, mas sim de acordo com o que certas pessoas podem pagar. A função do sistema de preços, dizem eles, é apenas satisfazer as necessidades de algumas dessas pessoas que têm o dinheiro para pagar pelo que desejam. A outra resposta dada pelos planificadores nacionais é que o preço do mercado, o uso mais racional dos recursos, é consideravelmente perturbado no capitalismo, onde preços artificiais e controlados são provocados pelas altas tarifas, subsídios, monopólios etc. Assim, o capitalismo puro, onde tudo funciona suave e perfeitamente com o mecanismo de preços, nunca existe na vida real, mas apenas nos livros dos economistas burgueses. Se funcionasse tão bem, jamais haveria crises. Argumentam os planificadores nacionais que tem uma forma de fazer a oferta corresponder à procura. A Gosplan recebe mensalmente, semanalmente, e até diariamente, relatórios de todo o país, que registram a relação entre o que o povo procura e o que encontra. Suponhamos que o plano preveja a produção de 2 milhões de pares de sapatos e meio milhão de casas novas. Suponhamos que cheguem numerosas reclamações de que não há sapatos bastantes, ao passo que o povo não se preocupa com casas novas. O plano não precisa ser rigidamente seguido. O trabalho e o capital podem ser desviados da construção de casas para a fabricação de sapatos, não imediatamente, de certo, mas tão depressa quanto na sociedade capitalista. Não obstante, há procedência na pergunta formulada pelos críticos capitalistas. O que fará a Gosplan introduzir quebradores de carvão elétricos ao invés de teares automáticos, quando não tiver capital para ambos? A autoridade central tem de resolver o problema de distribuir recursos limitados entre objetivos que concorrem entre si. Os russos tiveram de admitir isso.
Mas alegam que mesmo sendo impossível ter ao mesmo tempo um planejamento nacional e um mercado livre, e mesmo se a ausência de um preço de mercado livre não indica a utilização mais econômica dos recursos, ela proporciona muitas outras coisas. Os russos colocam a segurança, igualdade e ausência de exploração, para os muitos acima da aquisição de lucros, por maiores que sejam, para os poucos. Acham que uma distribuição mais equitativa da riqueza é melhor do que as duas nações. Preferem a vida segura, sadia, bem ordenada, dentro de um sistema planificado, às crises e sustos de uma economia sem planos. O colapso ocorrido em 1929 é frequentemente mencionado como uma crise mundial. Dizem-nos que a paralisação da produção, com o desemprego e miséria das massas, ocorreu em toda parte do mundo. Os russos, porém, alegam que isso não é verdade. A crise varreu todos os países, com exceção de um. Ela se desvaneceu nas fronteiras da União Soviética. Os russos estavam protegidos pelo seu dique de uma economia planificada socialista. Quando este capítulo estava sendo escrito, tivemos notícia de que fora concluída a nova Constituição da União Soviética. Ela não foi posta em vigor imediatamente. Teve, primeiro, de ser aprovada pelo povo de toda a União Soviética, através de críticas, discussões, emendas. Eis aqui alguns pontos importantes do primeiro esboço. Artigo 1.0. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é um Estado socialista de operários e camponeses. Artigo 4.0. A base econômica da União Soviética consiste na propriedade socialista de todos os implementos e meios de produção, firmemente estabelecida em consequência da liquidação do sistema de economia capitalista, a abolição da propriedade privada dos instrumentos e meios de produção e a abolição da exploração do homem pelo homem. Artigo 11. A vida econômica na União Soviética é determinada e dirigida pelo Plano Econômico Nacional do Estado, com o objetivo de aumentar a riqueza pública, da constante elevação do nível material e cultural dos trabalhadores, do fortalecimento da independência da União Soviética e sua capacidade defensiva. Artigo 118. Os cidadãos da União Soviética têm o direito de trabalhar, o direito de receber trabalho garantido, com pagamento desse trabalho segundo a quantidade e qualidade. O direito de trabalhar é assegurado pela organização socialista na economia nacional, pelo constante crescimento das forças produtivas da sociedade soviética, pela ausência de crises econômicas e a abolição do desemprego. Capítulo 22. Desistirão eles do açúcar. O mundo ocidental se defrontou em cheio com o paradoxo da pobreza em meio à abundância. O que fazer? Alguma coisa devia ser feita para fazer voltar à ordem o caos gerado pelo colapso do capitalismo. O colapso foi total, viu-se esmagada a estrutura de crédito, paralisada a indústria, milhões de desempregados, arruinados os fazendeiros, e a pobreza imperando em meio a muitos. Claro, lógico que alguma coisa tinha que ser feita. O antigo sistema baseava-se no laissez-faire. O antigo sistema estava esmagado. Exigiam-se mudanças. Em vez do laissez-faire, organização e controle organizado. A vida econômica, deixada à sua própria sorte, terminara em desastre. Não mais devia estar entregue a si. Devia ser tomada pela mão e orientada. Devemos planejar. E, se lhe defrontando em cheio o paradoxo da pobreza em meio à abundância, o mundo ocidental, como a Rússia, voltou-se para o planejamento. Mas havia uma diferença. Na União Soviética, a produção para consumo. Nos países capitalistas, a produção visando lucro. Na União Soviética, aboliu-se a propriedade privada dos meios de produção. Nos países capitalistas, é sagrada a propriedade privada dos meios de produção. Na União Soviética, o planejamento é geral e abrange toda a esfera de atividade econômica. Nos países capitalistas, o planejamento é retalhado, tocando uma esfera independentemente das outras. Na União Soviética, o planejamento é projetado por consumidores para consumidores. Nos países capitalistas, o planejamento é projetado por produtores para produtores. Enfrentando o paradoxo da pobreza na abundância, os países capitalistas esboçaram um plano de ação para atacar o problema. O plano era abolir a abundância. Lembremo-nos dos títulos.
sacrificados milhares de leitões, reduzidos os campos de trigo, plantações de açúcar reduzem produção. Tudo isso se fez de acordo com o plano. A Agricultural Adjustment Administration, AAA, entrou em contato com milhares de produtores de algodão, trigo, milho, porcos, fumo, açúcar etc., por todos os Estados Unidos. Pagava-se a esses produtores para reduzir sua produção, isto é, para que aderissem ao plano de abolir a abundância. Em outros países, idênticos planos para a destruição ou redução foram levados a cabo. A 3 de julho de 1936, o New York Times publicava a seguinte notícia, sobre nosso vizinho sul-americano: Brasil destruirá 30% da colheita de café. Fazendeiros receberão R$5.000 por saca pelas 6.600.000 sacas apreendidas pelo governo. Rio de Janeiro, 2 de julho, calculada em 22 milhões de sacas a colheita do café em 1936, 1937, além de mais 4 a 5 milhões que restaram da safra anterior. O Departamento Nacional do Café determinou que 30% desse total fossem destruídos. Está pagando aos plantadores R$5.000 por saca, pela destruição. Do outro lado do oceano, na Europa, a história se repetia. Esta, da Inglaterra, foi notícia de primeira página. A Inglaterra reduzirá sua produção nos moldes dos Estados Unidos. Leis restringem a produção têxtil para aumentar os preços por Charles A. Selden. Londres, 4 de fevereiro, com a aprovação, esta noite, na Câmara dos Comuns, da segunda votação de um projeto de lei que se destine a eliminar os excedentes de algodão, a Grã-Bretanha está agora adotando a política do presidente Roosevelt, de reduzir a produção através de leis, visando ao aumento dos preços. Outras tentativas houve, neste país, para eliminar os excedentes, nos embarques na indústria carvoeira, por exemplo, mas os esforços anteriores não tinham a apoiá-los à força da lei. Esta aparece, agora, na Lei dos Fusos do Algodão, que cria uma junta de governo com o direito de comprar ou apreender o algodão em excesso ao que considera necessário a bem da indústria algodoeira, em geral. Segundo cálculos aproximados, cerca de 10 milhões de fusos, ou seja, quase um quarto do que atualmente se emprega, serão suprimidos. A maioria dos fabricantes de Lancashire é a favor da medida, mas a ela se opõem operários e membros trabalhistas do parlamento, alegando que nada dispõe sobre aqueles que se acham em perigo de perder seus empregos, em decorrência dessa operação. Mas por quê? Qual é o objetivo de todo esse planejamento para eliminar o excesso? O capitalismo do laissez-faire, fácil é recordar, visava a obtenção de lucros. O capitalismo do laissez-faire entrou em colapso e se esboçaram tentativas de planejamento. O propósito do capitalismo planejado é o mesmo, a obtenção de lucros. Em uma economia de abundância, onde a produção ultrapassa o consumo, isso pode ser feito apenas através da eliminação dos excedentes. A produção de maior número de mercadorias para o consumo provocaria a baixa dos preços. A restrição da produção, ao contrário, eleva os preços e, assim, aumenta os lucros. Dessa forma, o planejamento capitalista seria um planejamento de escassez. E tanto isso é verdade que Stolberg e Vinton encontram uma certa justificativa para o craque do New Deal. Nada há que o New Deal tenha realizado até agora que não pudesse ter sido feito, e melhor, por um terremoto. O pior dos terremotos, de costa a costa, restabeleceria a escassez com muito maior eficiência, e poria todos os sobreviventes a trabalhar pela glória crescente dos grandes negócios, isso, muito mais rapidamente e com menor rumor que o New Deal. O planejamento capitalista tem ainda uma outra característica de relevo. O planejamento retalhado. Quando a Administração Nacional de Recuperação, NRA, operava em Washington, corria, a boca pequena, uma divertida e construtiva anedota sobre Oscar Ameriger, o astuto diretor do The American Guardian. Observador interessado das atividades matutinas no escritório de um dos mais importantes funcionários da NRA, constatou a afluência de uma torrente de industriais que faziam jorrar histórias de colapsos nos negócios. E ouviu os planos formulados para dar novo alento ao cadáver.
depois de observar tudo em silêncio, durante horas, não mais se pôde conter. Dando um salto, gritou ao funcionário encarregado do planejamento: "O doente sofre de varíola e você está tratando cada ampola de per si." A Meringer sentiu que se tornava necessário um planejamento compreensível de toda a economia nacional. Entretanto, viu que havia um plano de auxílio à indústria mercantil, um plano de ajuda aos fazendeiros, um plano para aumentar o poder aquisitivo dos operários. Nada havia na América, ou em outro qualquer país, que se assemelhasse, de longe, ao plano russo, que conscienciosamente tentava ajustar as 1001 atividades econômicas da nação num todo autossuficiente. Isso se tornou possível na Rússia apenas pelo fato de ter sido abolida a propriedade privada dos meios de produção. Onde os encarregados do planejamento não têm direito de fazer isso, ou aquilo outro, simplesmente porque, em assim agindo, melibram o senhor proprietário de bens, é impossível um planejamento de âmbito global. Uma medida adotada pela Gosplan da União Soviética prova ser eficaz, apenas porque é adotada tendo em vista uma organização, toda a economia nacional soviética, que não tem concorrentes ou rivais. Uma medida adotada por uma autoridade em planejamento, em um país capitalista, prova ser ineficaz porque favorece um grupo de proprietários de bens, digamos os importadores de açúcar cubano, que por seu lado se opõem a um outro grupo de donos de bens, os plantadores do açúcar americano. E, como a autoridade do Estado não tem poderes para obrigar a obediência, vacila de cá para lá, ora dando um pouco a um grupo, ora dando a outro. Barbara Walton, em seu Plan Plan, demonstra o que acontece ao planejamento quando os meios de produção permanecem em propriedade privada, enquanto os instrumentos de produção e os produtos decorrentes constituírem propriedade de particulares, interessados nos resultados financeiros das operações com esses instrumentos e da venda daqueles produtos. A maioria das medidas econômicas deve ser adotada, firma por firma, ou indústria por indústria, seguindo os pontos de vista dessas pessoas para que suas próprias empresas ou indústrias tomem os rumos mais vantajosos possíveis. A produção do aço será planejada de modo a tornar um paraíso as usinas. A produção da cerveja será planejada de modo a transformar num paraíso as cervejarias. A produção de quadros será planejada de modo a tornar a terra um céu para os artistas. E o resultado final bem pode ser descrito antes como uma comunidade que tem um planejamento contra, do que realmente como um planejamento. 366. Se a propriedade privada barra caminho ao planejamento central, quando este é do interesse dos próprios capitalistas, o que não fará para impedir a ação planificada no interesse de todo o país? Tomemos como exemplo a questão da erradicação das favelas. Todos estão de acordo em que elas devem desaparecer. Então, por que não desaparecem? O que se interpõe no caminho dessa evidente necessidade pública? A resposta é simples: a propriedade privada, o lucro individual. Há donos de terra que ganham dinheiro com o aluguel das favelas. Há outros cujas rendas baixariam se casas novas e melhores fossem construídas para os ocupantes das favelas. Por isso, a erradicação das favelas não se faz. Ou quando se faz, é de forma incompleta, hesitante. Dessa forma, o benefício da comunidade é prejudicado pelos interesses da propriedade privada. Como é diferente na economia planificada da sociedade socialista, os planificadores têm à sua frente um mapa da cidade. Uma parte está marcada, as favelas, onde o povo vive em condições miseráveis. O que fazer? As favelas devem ser destruídas. Ok. Abaixo as favelas. O trabalho se inicia imediatamente. Quando a propriedade privada não barra o caminho, a ação pode ser tomada tão logo a necessidade seja constatada e concluídos os planos. Quando a propriedade privada fecha o caminho, então o seu interesse é considerado em primeiro lugar, e o interesse nacional pode ficar para trás. O Times de Londres deplorou tal situação no editorial publicado a 28 de agosto de 1935.
Preocupava-se o jornal com o fato de que a indústria e a manufatura se estivesse mudando do norte da Inglaterra, onde eram muitos os desempregados em busca de trabalho, para o sul, onde as belezas rurais seriam prejudicadas pela implantação de novas fábricas nos campos, fazendas e bosques. Eis o lamento do Times. Não há uma orientação unificadora para estabelecer onde jaz o interesse nacional fundamental, embora velado, quando lugares e populações industriais são relegados à desolação econômica, ao passo que outros lugares e populações são enriquecidos e aumentados pela nova industrialização. Se o gênio inventivo tornasse possível o desenvolvimento de uma nova indústria capaz de empregar um grande número de homens e não se prender à localidade pelas condições de produção, então seria socialmente vantajoso para a indústria localizar-se em áreas de depressão. As vantagens sociais, porém, podem não pesar para os que de fato decidem onde a indústria se deve estabelecer. Eis a questão. Em toda parte, o que é bom para a comunidade pode ser prejudicial aos interesses da propriedade privada. Para algumas pessoas, isso não importa. Argumentam que as vantagens da propriedade privada e do controle dos meios de produção superam as desvantagens. Apontam o surpreendente sucesso do capitalismo nos últimos 150 anos, ao produzir uma enorme quantidade e variedade de artigos e ao proporcionar, particularmente nos Estados Unidos, às massas um padrão de vida sem precedente. Nessa pretensiosa declaração, parte de sua plataforma para a indústria americana, a Associação Nacional dos Industriais issa a bandeira no mastro da propriedade privada. A propriedade privada e o controle das instalações de produção, distribuição e vida são considerados essenciais à preservação da liberdade individual e do progresso. A propriedade e o controle dessas instalações pelo governo provoca uma economia planificada, uma sociedade estântica e uma autocracia. O planejamento econômico nacional pelo governo procura equilibrar a produção e o consumo centralizando as decisões nas mãos de uns poucos. O progresso econômico e social avançou, mas onde os empreendimentos foram dirigidos por um grande número de decisões e julgamentos individuais, utilizando-se nisso a habilidade, a inteligência e o conhecimento de todo o povo. Nenhum grupo reduzido de homens pode ter o conhecimento, previsão e discernimento necessários à planificação, direção e estímulo, com êxito, das atividades de um povo. A última frase, vinda de industriais que dentro de suas indústrias são considerados talvez como os maiores planificadores do mundo, é realmente uma surpresa. Aí estão capitães da indústria, que realizaram milagres de organização e planificação em negócios que, considerados isoladamente, têm mais recursos de capital que muitas nações do mundo, negócios cujas ramificações se estendem por todo o mundo. Aí estão eles, os principais planificadores do principal país capitalista, argumentando cansativamente contra a adoção, em benefício da indústria, de todo o país, daquilo que com tanta habilidade realizaram para si. Porque se opõem os capitalistas a uma economia nacional planificada? É porque compreendem que isso significa inevitavelmente a abolição da propriedade privada, de sua propriedade privada. O que G.D.H. Cole sugere em seu livro The Principles of Economic Planning. Muitos capitalistas consideram seus colegas capitalistas que defendem o sistema planificado como hereges perigosos. Os líderes capitalistas bem articulados defendem vigorosamente a economia não planificada porque a consideram, apesar de seus defeitos, como a única forma de conservar os direitos de propriedade em que podem confiar. Stolberg e Vinton chegam à mesma conclusão em seu estilo cáustico. Para ter segurança em seu controle antissocial da indústria, para ter liberdade de tomar decisões contra a maioria e a seu favor, a grande propriedade não pode sujeitar a arbítrio seu controle da sociedade. Os Weirs, os Teadles, os Sloans, compreendem que precisam sabotar mesmo os mais confusos esforços no sentido de um planejamento social. Apesar de toda a sua rudeza social e ignorância econômica, sentem com razão que um planejamento social autêntico significa a construção socialista, e não a recuperação capitalista.
Talvez outra explicação da oposição capitalista ao planejamento nacional seja a de que tal planejamento deve, necessariamente, considerar vital a questão da distribuição da renda. Na teoria capitalista de distribuição da renda, esta, por mais desigual que fosse, se justificava em consequência da lei natural. É o que nos assegura um dos principais economistas americanos, o professor John Baptist Clark. No prefácio a seu famoso livro The Distribution of Wealth, diz ele: o objetivo deste trabalho é mostrar que a distribuição da renda da sociedade é controlada pela lei natural, e que essa lei, se operar sem atrito, dará a cada agente da produção o volume de riqueza que cria. A concorrência livre tende a dar ao trabalho o que o trabalho cria, aos capitalistas o que o capital cria, e aos industriais o que a função coordenadora cria. A cada agente uma cota da produção, a cada um a recompensa correspondente tal à lei natural da distribuição. Sob a acusação de que a distribuição da renda é totalmente injusta, os capitalistas dão de ombros, e dizem: por que nos culpar? Todos recebem e ganham. E a lei natural. Mas numa economia nacional planificada, a questão da distribuição da renda não pode ser resolvida tão facilmente. Torna-se um ponto central, não mais determinado por forças impessoais, mas uma tarefa importante da autoridade coordenadora central. E nos países democráticos onde essa autoridade pode ser influenciada pelo sentimento da massa da população, não há dúvida de que o abismo existente hoje na distribuição da renda seria consideravelmente reduzido. Para as massas, maior renda. Para os capitalistas, menor, segundo um plano. Por essas razões, não é de espantar que os líderes da oposição a tal planejamento sejam os capitalistas. Não obstante, em certos países não podem eles agir livremente. O colapso da vida econômica é tão amplo e o avanço da classe trabalhadora se torna tão ameaçador que os capitalistas veem a necessidade de uma autoridade coordenadora central, mas que seja deles, agindo em seu interesse. Isso só pode ser realizado pelo esmagamento das forças militantes da classe trabalhadora. É então que os capitalistas recorrem ao fascismo. Na Rússia, a revolução da classe trabalhadora teve êxito. Mas a desilusão, a fome e a miséria que se seguiram à Primeira Guerra Mundial atraíram muitos recrutas às fileiras dos revolucionários, em toda parte. Vendo reduzirem-se as oportunidades de melhorar de vida, a classe média também começou a se sentir descontente. A ordem estabelecida, embora ainda não derrubada, ficou abalada. Isso ocorreu particularmente na Itália e Alemanha. Os capitalistas desses países tiveram pela frente uma classe trabalhadora revolucionária, que lhes ameaçava o poder. Por isso, deram dinheiro aos camisas negras de Mussolini e aos camisas pardas de Hitler, em troca de favores futuros. O principal favor era o esmagamento do movimento organizado da classe trabalhadora. E os dois líderes cumpriram a promessa. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha foram, portanto, movimentos contra-revolucionários. A ordem estabelecida, poderio e privilégio capitalista, estava segura. Eis uma tarefa difícil. A propaganda que devia atrair a massa, de mentalidade socialista, devia ser hábil. E foi. O programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães estava cheio de iscas, formadas de palavras-chave socialistas, para atrair os descontentes. Eis, por exemplo, alguns trechos do famoso programa nazista de 25 pontos. Ponto 11. Abolição das rendas não ganhas com trabalho. Ponto 12. Confisco impiedoso de todos os lucros de guerra. Ponto 13. Exigimos a nacionalização de todos os empreendimentos até agora formados em companhias, trusts. Essas foram as promessas. E as realizações? Vejamos a resposta dada pelo correspondente de The Economic em Berlim, a 1º de fevereiro de 1936. A relativa tranquilidade do ano passado, porém, foi conseguida por uma atitude de inatividade em relação ao programa do partido, cuja realização vigorosa teria precipitado perigosos conflitos de interesses. A questão do socialismo contra capitalismo, que atraiu ao partido, no passado, muitos elementos das classes pobres, degenerou numa simples troca de palavras sem sentido.
De um lado, afirma-se que o socialismo está a caminho, realmente esta semana declarou-se oficialmente que ele já substituiu o capitalismo, ao passo que ao mesmo tempo se afirma que o capital privado, na terra como na indústria, não só deve permanecer intacto, mas deve ter seus lucros. Podemos dizer, em defesa do regime nazista, que 3 anos de governo é muito pouco para pôr em prática as amplas promessas de seu programa. Um argumento procedente. Mas a tendência é inequívoca. 3 anos de governo foi tempo bastante para os nazistas esmagarem os sindicatos, confiscarem seus fundos, prenderem seus líderes. 3 anos foi tempo bastante para os nazistas reduzirem os salários e os serviços sociais, em suma, para distribuir a renda nacional de acordo com os desejos dos grandes negócios. Da Itália nos vem uma história semelhante. Eis um dos pronunciamentos de Mussolini sobre as glórias do fascismo, igual a outros anteriores. Nessa economia, os trabalhadores serão colaboradores do capital, com direitos e deveres iguais. Essas as palavras. Qual a realidade? João Gunter, em Inside Europe, nos escreve: realmente, poderíamos reunir uma lista, aparentemente impressionante, de forças anticapitalistas no Estado corporativo. Nenhum empregador pode dispensar trabalhadores sem consentimento do governo. Nenhum capitalista pode realizar uma atividade independente relativamente pequena, como por exemplo aumentar sua fábrica, sem aprovação estatal. Os salários são determinados pelo governo. O dono de uma fábrica não pode liquidar seu negócio sem permissão do Estado. O governo controla as fontes do crédito, e sujeita grande parte das rendas a um imposto draconiano. Por outro lado, as desvantagens do trabalho no fascismo são infinitamente mais severas. Os trabalhadores perderam o direito de exigir. Seus sindicatos foram dissolvidos, seus salários podem ser, e foram, impiedosamente reduzidos por decretos. Acima de tudo, perderam o direito de greve. O capitalista, por outro lado, mesmo que tenha sofrido restrições, manterá seu privilégio fundamental, o de ganhar lucros particulares. O fascismo, tal como o introduziu Mussolini, não era, provavelmente, um artifício deliberado para proteger a estrutura capitalista. Teve, porém, esse efeito. A restrição à mobilidade do capitalismo foi na realidade um prêmio que os capitalistas estavam dispostos a pagar para ter proteção total contra as exigências do trabalho. Toda a tendência e ritmo da revolução fascista, em contraste com a russa, são retrógrados. Mussolini propala frases sobre direitos e deveres iguais, mas Gunter traça dos acontecimentos reais um quadro bem diferente. Certos privilégios capitalistas foram reduzidos, mas o direito fundamental de obter lucros privados continuou. O trabalho, por outro lado, teve seus sindicatos dissolvidos, seu direito de greve abolido, e seus salários reduzidos. Não obstante, é evidente que algo significativo aconteceu, tanto na Itália como na Alemanha, ao capital, bem como ao trabalho. Em ambos os países, uma forte autoridade estatal se impôs aos capitalistas, de modo inédito. Embora a propriedade privada não fosse abolida e a indústria continuasse a ver no lucro seu motivo básico, é certo que os capitalistas individuais tiveram, sob certo aspecto, suas asas cortadas. Com que finalidade? O que há atrás da ajuda à agricultura, do estímulo à autossuficiência, do controle rígido das importações, do financiamento das exportações e do controle dos recursos bancários, que se observa em ambos os países fascistas? A resposta curta e terrível: guerra. É evidente a todos que o rearmamento, a preparação guerra, é a força motora da febril atividade das autoridades líderes dos dois governos fascistas não negam, pelo contrário, disso se jactam abertamente. Tanto Mussolini como Hitler são conhecidos como admiradores da guerra. Disse o primeiro: acima de tudo, o fascismo. Não acredito na possibilidade ou na utilidade da paz perpétua. Só a guerra leva a energia humana à sua tensão máxima, e põe o selo da nobreza sobre os povos que têm coragem de enfrentá-la assim. Uma doutrina baseada no prejudicial postulado da paz é hostil ao fascismo, mas são palavras, e aprendemos a duvidar das palavras vindas dessas fontes. O que mostram os fatos? Essas palavras foram escritas em 1933.
Em 1935 e 1936 os exércitos fascistas invadiram a Etiópia. Essa promessa foi cumprida. Ouçamos Hitler sobre o mesmo assunto. Na guerra eterna a humanidade se torna grande, na paz eterna, a humanidade se arruinaria. No momento em que escrevemos, os exércitos nazistas ainda não estão em marcha, mas é evidente a todos que dentro em pouco estarão. A Alemanha apresenta o espetáculo atemorizador de uma nação obrigada a dedicar todos os esforços, a submeter-se a sacrifícios penosos, a dirigir todas as atividades, no sentido do rearmamento, a que se seguirá a guerra. O correspondente do New York Times assim resume a situação, num despacho enviado ao seu jornal a 22 de março de 1936. Fundamentalmente, a situação econômica da Alemanha gira em torno do financiamento do rearmamento. O fascismo significa guerra. Significa guerra não porque os líderes dos dois países fascistas gostem dela. Significa guerra porque a economia fascista e a economia capitalista, com a mesma necessidade de expansão, a mesma necessidade de mercados, que caracteriza o capitalismo no seu período imperialista. Quando a economia capitalista entra em colapso e a classe trabalhadora marcha para o poder, então os capitalistas se voltam para o fascismo como a saída. Mas o fascismo não pode resolver seu problema, porque nele, do ponto de vista econômico, nada se modifica. Na economia fascista, como na economia capitalista, a propriedade privada dos meios de produção e o lucro são básicos. Haverá uma moral para os capitalistas, na história de como os indianos pegam macacos, contada por Arthur Morgan. Segundo a história, tomam de um coco e abrem-lhe um buraco, do tamanho necessário para que nele o macaco enfie a mão vazia. Colocam dentro torrões de açúcar e prendem o coco a uma árvore. O macaco mete a mão no coco e agarra os torrões, tentando puxá-los em seguida. Mas o buraco não é bastante grande para que nele passe a mão fechada, e o macaco, levado pela ambição e gula, prefere ficar preso a soltar o açúcar. Fim.